Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje eu trago um vídeo importante para os dois lados da mesa, tanto para a administração pública quanto para a empresa contratada. Foram criados agora em janeiro dois novos impostos, o IBS e o CBS, que a partir de 2026 vão produzir impactos diretos sobre os contratos administrativos. Mas, professor, é só 2026. Calma, em 2025 vocês também precisarão se preparar para esses novos impostos. A administração regulamentando a forma como vai tratá-lo dentro do contrato administrativo e a empresa pensando nos contratos de natureza contínua, serviços e fornecimentos, que podem alcançar períodos mais longínquos, né? Então, fica comigo até o final para a gente poder entender o que são esses impostos e quais são aí as providências que ambos os lados deverão providenciar. Antes da gente começar, você já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo e salva para assistir futuramente. Ricardo, mas que história é essa aí de dois impostos novos? Veja comigo na tela. Bom, a Lei Complementar 214 de 2025, agora de janeiro de 2025, criou o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o CBS, e o Imposto Seletivo, o IS. Eles vão, ao longo dos próximos anos, substituir os impostos que nós já temos agora. Só que a fórmula de cálculo e a base de incidência são outras, então é importante que você fique atento, inclusive alertando o seu contador e o seu setor de compras, no que se refere às empresas privadas, para que saibam dimensionar bem a possível carga tributária futura. Mas vamos lá. Bom, o IBS e a CBS vão incidir sobre as operações onerosas com bens ou com serviços, né? E a lei diz que serão incidentes sobre compra e venda, locação, licenciamento, concessão, cessão, né? Então temos lá as cessões de uso de bem público, uso de espaço, né? E prestação de serviço. Então vejam que 99,999% dos contratos administrativos terão a incidência tanto do IBS quanto do CBS. Mas, professor, por que isso é importante saber agora? Bom, primeiro porque vai modificar a rotina de fiscalização dos contratos. Então é importante que as suas minutas contratuais que vão ser publicadas agora em 2025 já prevejam a necessidade do fiscal ficar atento a essas novas obrigações, a essa nova carga tributária. Vai modificar também, provavelmente, os custos do contrato a partir de 2026. E essa modificação de custo ela vai ser escalonada. Então, a cada ano que passar, a carga tributária vai aumentando. Isso é importante que o seu contador fique atento e na formulação da sua proposta de preço, você também fique atento para gerir corretamente a evolução dos seus custos. É possível que ocorra, ao longo da execução do contrato, a modificação das obrigações contratuais entre as partes. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que vai acontecer, porque nem sempre o reequilíbrio contratual, segundo a Lei Complementar 214, vai resultar em uma modificação do valor do contrato especificamente. E eu vou ter a necessidade de regulamentar já em 2025 a forma e a condição de cálculo da alteração dessa base tributária. Bom, Ricardo, vamos lá. Eu preciso saber o que é então o IBS e o CBS. Bom, o artigo 373 da Lei Complementar diz lá, né, que esses impostos serão aplicados aos contratos administrativos firmados posteriormente à vigência desta Lei Complementar, cuja proposta tenha sido apresentada antes da sua entrada em vigor. Ou seja, né, mesmo que eu tenha licitações em que começou o procedimento licitatório, volta aqui comigo, o procedimento licitatório começou antes da publicação da Lei Complementar 214, estas contratações, esses procedimentos também serão impactados. Então veja que o parágrafo 1º ele é claro em dizer que se a proposta, mesmo anterior à publicação da Lei Complementar 214, essas contratações serão objeto da revisão da carga tributária. Vamos voltar para a tela. Os contratos vigentes na entrada em vigor da Lei Complementar 214 serão ajustados para assegurar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em razão dessa alteração da carga tributária e aplica-se esta
possibilidade de revisão, de reequilíbrio contratual, inclusive aqueles contratos que já possuem previsão em matriz de riscos, que impactos tributários supervenientes são de responsabilidade da contratada. Volta aqui comigo. Você que me acompanha no canal já viu o vídeo sobre matriz de riscos e você sabe que a matriz de riscos ela é uma antecipação das responsabilidades contratuais e que nesta matriz de riscos a administração pode impor responsabilidades que não seriam do contratado, pode impor ao contratado e pode modificar relações contratuais previamente, ou seja, como condição para inclusive para assinatura do contrato e participação na licitação. Então, por mais que eu tenha uma matriz de riscos dizendo que alterações supervenientes dos tributos, né, alterações posteriores da carga tributária sejam de responsabilidade do contratado, a administração não vai deferir reequilíbrio para esses casos, a situação do IBS e do CBS passa a ser uma exceção. Então, mesmo a matriz de riscos dizendo que não vai ter reequilíbrio, nessa situação de IBS e CBS vai ter o reequilíbrio. Então, esse é um ponto muito importante. Vamos seguir. O artigo 375 diz que a administração pública procederá à revisão de ofício. Para aí, volta aqui comigo. Fiscal, gestor, presta atenção. Há disposição legal, lei complementar, dizendo que você tem que fazer de ofício a revisão contratual. Isso passa a ser obrigação sua, fiscal de contrato, gestor de contrato. Ou seja, se não proceder a essa revisão, mesmo que a conclusão seja de que não há alteração e que não precisa ser feito o reequilíbrio, mas se você não fizer a análise da necessidade da revisão contratual, do reequilíbrio contratual, pode ser imputado a você, pelo Tribunal de Contas competente, o erro grosseiro, né? A não execução de uma atividade, de uma função expressamente prevista em lei de sua responsabilidade. Então, já anota aí, né, que a partir de 2026 você tem que começar a fiscalizar isso também. Tem que verificar essa alteração de carga tributária, ok? Vamos seguir. Quando constatada, então, a redução da carga tributária de ofício pela administração, mas a contratada também poderá pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro. E aqui vem alguns pontos importantes, porque o artigo 376 ele diz o seguinte, olha, o pedido de restabelecimento do equilíbrio financeiro poderá ser realizado a cada nova alteração tributária ou de forma a abranger todas as alterações. Por quê? Vem aqui comigo. Por quê? Porque a partir de 2026 eu vou ter um crescimento escalonado do percentual, né, da alíquota dos impostos. Então, a cada ano eu vou ter uma mudança dessa carga tributária. O que o legislador permitiu? Que eu faça esse pedido a cada vez, né, que ocorrer a mudança, para você, empresa que está atento e está controlando os custos do teu contrato, ou eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, se já tiver passado um período, vamos imaginar que você está assistindo esse vídeo em 2027, né? Você já passou por algumas alterações dessas alíquotas, né? Você pode pedir o acumulado, né? Então você não perde por ter demorado no tempo pedido. Então é importante a previsão expressa da lei complementar nesse sentido. Vamos continuar com o nosso vídeo. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação. Então, isso é um ponto importante, né? Já estava até previsto na nova lei de licitações. O procedimento de revisão desses valores deverá tramitar de forma prioritária na administração. Este é um ponto que a administração deve marcar ali como a ser regulamentado, deve tramitar de forma prioritária como? Qual será o rito prioritário, né? E o pedido, se for feito pela empresa, deverá ser instruído com cálculos e demais elementos que comprovem o efetivo desequilíbrio. O reequilíbrio também pode ser feito por meio da revisão dos valores, que é o mais usual, quando a gente, né, adequa os valores unitários do nosso contrato, compensações financeiras ou ajustes tarifários, a gente está falando aí mais para casos de cessão de uso, de espaço público, uma concessão eventualmente, né? Renegociação de prazos e condições de entrega ou fornecimento de serviços. Volta aqui comigo, esta é uma hipótese nova, prevista expressamente na legislação, a nova lei de licitações, a 14133, não menciona isso expressamente, mas a lei complementar 214 a menciona. Já era admitido, né, pela jurisprudência, quando o reequilíbrio era de fato constatado pela administração como devido, mas a administração não tinha dinheiro. Então o que ela fazia? Ela reduzia quantitativos para que pagasse um valor maior no valor unitário,
horário, reduzia prazo, enfim, ela adequava o objeto em quantitativos e prazos para poder continuar com aquele fornecimento, com aquele serviço, mesmo com um valor mais caro. E agora a nova lei, a Lei Complementar 214, traz especialmente essa possibilidade. Olha, então eu estou aumentando aqui, eu estou criando o IBS e o CBS. Caso a administração não tenha grana para pagar, né, o valor do custo majoritário, e dizem que esses impostos terão alíquotas pesadas sobre o contrato, né, você pode eventualmente diminuir o quantitativo. Se eu pagava R$1 para cada unidade, eu vou pagar R$2 para cada unidade. Estou criando um exemplo aqui, mas eu vou diminuir o quantitativo a ser fornecido pela metade, né? Então é possível esse tipo de adequação no que se refere a quantitativos, valores unitários e prazos de execução. Vamos voltar para a tela. Transferência é uma das partes de custos ou encargos originalmente atribuídos a outra, e isso volta com a ideia da matriz de riscos, né? E com as responsabilidades. Então eu posso deixar de realizar alguma obrigação contratual ou transferir esta obrigação para a contratante, por exemplo. Então são situações novas que podem incidir e podem equalizar o desequilíbrio financeiro, né? Agora, essas formas alternativas de redução de quantitativo, renegociação de prazo, transferência de obrigações, somente poderão ser adotadas com a concordância do contratado. Então, esse é um ponto importante. Eu tenho que instaurar o contraditório, administração, abrir a possibilidade, volta aqui comigo, a possibilidade de negociação para daí formalizar isso. Ricardo, como é que eu formalizo isso? Por mero apostilamento? Depende. Se você estiver falando só em adequação de valores, pode ser mero apostilamento. Se você for rever obrigações, se você for rever prazos contratuais, você está modificando as condições de execução. E aí, por força da nova lei de licitações, exige-se que seja feito um aditivo formal para que essas alterações produzam resultado. Então, à exceção da alteração de mero valor, que poderia ser por apostilamento, as demais alterações alternativas, como a lei complementar fala, deverão ser feitas por aditivo formal. Vamos voltar. Ainda, a lei complementar diz que o pedido deverá ser decidido de forma definitiva no prazo de 90 dias, prorrogável, né, uma única vez. Então, a administração tem que se virar para analisar isso no máximo em 180 dias. Né? E aqui vem um ponto importante para a administração. As contratantes, né, então, as pessoas jurídicas integrantes da administração pública com atribuição para decidir sobre procedimentos de reequilíbrio financeiro poderão regulamentar a forma de apresentação do pedido de revisão dos valores e as suas metodologias de cálculo. Volta aqui comigo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode criar normas internas dizendo, olha, para rever, né, os custos contratuais decorrentes do IBS e do CBS, o procedimento aqui na nossa entidade será desta forma. Deverá ser com esta periodicidade. Deverá ser com a apresentação destes documentos. Né? Obviamente, respeitados esses parâmetros mínimos previstos na Lei Complementar 214, né, mas você pode dizer como será tramitada essa revisão de valores, quais são os documentos, obrigações, enfim. Então é importante que você faça essa regulamentação. Se você não tem condições, se sente inseguro de realizar essa regulamentação, entre em contato comigo. Eu tenho uma assessoria que pode ajudar a sua entidade pública a normatizar isso de forma segura, tranquila, para que você não corra riscos a partir agora do finalzinho do ano 2025. Então é importante que você esteja preparado. Vejam que esta lei complementar traz obrigações importantes, traz incidência direta sobre os custos contratuais, para mais ou para menos, vai depender muito da análise da carga tributária a cada caso. Isso também é possível de ser feito via assessoria e consultoria em licitações. E aí, então, você que é empresa não pode dormir no ponto, já tem que começar a pleitear, você pode até já antecipar-se ao finalzinho do exercício, dizer, olha, em 2026 a minha carga tributária vai mudar, eu preciso do reequilíbrio. Você não precisa deixar acontecer, você já pode até antecipar para já informar, porque como decorre de lei, o custo é automático, né? Você não precisa comprovar que houve alteração, já está na norma, né? Vai ocorrer. E você, administração pública, tem que se preparar antecipadamente para saber o que fiscalizar nessa alteração tributária, como fiscalizar nessa alteração tributária, saber se vão existir alterações contratuais quanto às obrigações, quanto às cláusulas
cláusulas de risco, né, tanto da administração quanto do contratado, e normatizar como será aplicada a Lei Complementar 214. É bastante lição de casa para você, servidor público, para você, administração pública, realizar, mas conta com a nossa ajuda. Se você gostou desse vídeo te explicando qual é a incidência do IBS e do CBS nos contratos administrativos, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e salvar para consultas futuras. Eu te espero no vídeo da próxima semana. Tchau!